Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados. Tragada foi a morte, em Cristo a vitória, a cédula riscada, mudou a minha história. Cordeiro mudo, sobre os seus ombros.
isso a minha mensagem hoje, o título da minha mensagem é O Impossível de Deus. O Impossível de Deus. E eu quero começar lendo Mateus capítulo 19, versículos 16 a 26, que diz o seguinte: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Não existe mais ninguém, apenas um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. O que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Era a pergunta daquele jovem para Jesus. O que eu posso fazer de bom para ser salvo? Essa era a pergunta daquele garoto. Jesus responde: faça isso, faça aquilo outro. E aquele jovem, ele tem uma das respostas mais arrogantes que eu já vi na Bíblia. Ele diz assim: todas essas coisas é fácil de fazer, Jesus, porque eu faço desde que eu era criança. Jesus, essa tua exigência aí está muito simples, porque eu como criança, uma criança pode fazer isso que você está exigindo. Isso eu já faço, isso eu sei fazer. Então eu estou garantido, certo, Jesus? Eu tenho a capacidade de me salvar. Afinal, as minhas obras já me deram até riquezas. E de repente Jesus fala assim: então vá lá, venda o que você tem e dê aos pobres. Porque assim você estará mostrando como você ama o próximo assim como a ti mesmo. E ele ficou triste, porque ele confiava nas suas obras, ele confiava no que tinha, ele era apegado às coisas que tinha, ele era apegado aos seus resultados, ele era apegado às suas obras. Ele tinha certeza que aquilo que ele fazia daria a ele a vida eterna. Daria a ele a vida eterna. E Jesus responde naquela situação dizendo: é muito difícil, é impossível um rico ser salvo. É impossível um rico conquistar a sua salvação. Não importa o quão bom uma pessoa seja, não importa quantos bens materiais ela tenha, não importa quão agradável essa pessoa seja, é impossível para ela alcançar a salvação. Ela não tem como produzir a sua salvação, não tem como comprar a sua salvação. Ela não pode, ela não consegue. E por que é tão difícil para um rico? Por que Jesus coloca esse exemplo? É difícil para o rico ser salvo. Por quê? Porque a riqueza aqui não simboliza apenas os bens materiais. Riqueza aqui simboliza ser apegado às coisas da terra. Eu acho que as minhas coisas, as minhas capacidades vão me garantir salvação. Eu acho que os meus bens, as minhas doações, eu acho que as minhas atitudes de bondade, as minhas coisas que eu faço aqui na terra, vão me garantir uma salvação. E Jesus está falando: esses que confiam nas coisas da terra, esses que são apegados às suas próprias obras, esses que são ricos neste mundo, não conseguem alcançar a salvação, porque para o homem é impossível.
É impossível para o homem comprar a sua salvação. É impossível para o homem ser bom o suficiente para a sua salvação. É impossível para o homem ter bens suficientes para se salvar. É impossível. Quantos de nós já vimos pessoas milionárias morrendo, padecendo de uma enfermidade? O dinheiro não comprou a salvação naquele momento. Quantos de nós já vimos pessoas saudáveis, mas tristes, angustiadas, depressivas, e aquela alegria e aquela saúde que ele tem no físico não garantiu salvação na alma daquela pessoa. Todos nós já vimos alguém que se destaca, é rico em alguma das áreas que o homem deseja, mas aquilo não garante salvação àquela pessoa. Não existe possibilidade do homem se salvar. Não existe possibilidade do homem comprar sua salvação. Não existe capacidade no homem dele fazer com que Deus agora esteja devendo a ele, tenha que garantir a ele a salvação. Não existe a possibilidade. A pergunta dos discípulos foi: se esses que fazem tudo certinho e têm grandes riquezas não podem ser salvos, quem é que pode ser salvo? Não foi essa a pergunta dos discípulos para Jesus? Se esse cara que vem aqui e fala que desde criança ele cumpre os mandamentos, ele tem grande riqueza, não pode ser salvo, quem é que pode ser salvo? E de repente Jesus responde que aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. O que é impossível para o homem? A salvação. É impossível para o homem fazer coisas boas o suficiente para conquistar, comprar a sua salvação. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O impossível de Deus, então, foi oferecer a nós a salvação em Cristo Jesus. Aquilo que eu e você não podemos fazer, que é comprar a nossa salvação, Ele fez o impossível por mim e por você. Eu e você não poderíamos pagar pela dívida do nosso pecado, mas Ele fez o impossível por você. Eu e você não poderíamos mudar a nossa forma de viver, mas Ele fez o impossível por você. Eu e você não havia possibilidade nas nossas vidas de transformar as nossas vidas, começar uma nova vida, mudar aquilo que estávamos vivendo, mas Ele fez o impossível por você. Primeiro ponto dessa mensagem então é a incapacidade do homem. Como foi possível Deus salvar o homem? Vamos falar sobre isso hoje, mas o primeiro ponto dessa mensagem é a incapacidade do homem. Por que é impossível para o homem alcançar a salvação? Porque é impossível para o homem usufruir da vida eterna. O que aquele jovem queria era a vida eterna. E para você ter vida eterna, você precisa se aproximar daquele que é vida e daquele que é eterno. Mas era impossível para o homem ir até Deus, porque Jesus mesmo disse, só existe um que é bom. Todos os outros então não são bons. E aqueles que não são bons não podem se aproximar daquele que é bom. Era impossível para o homem estar na presença de Deus. Era impossível para o homem ir até Deus. Existia uma incapacidade do homem de pagar pelo seu próprio erro. Existia uma incapacidade no homem de ir até Deus. E se você quer vida e vida eterna, você precisa se aproximar daquele que é a vida e daquele que é eterno. Aquele jovem, ele queria saber o que ele poderia fazer para chegar na presença daquele que é a vida e aquele que é eterno. Ele sabia que a vida longe de Deus é morte, a vida longe de Deus é passageira, a vida longe de Deus é uma morte eterna, não é vida eterna. E ele queria saber como eu chego até aquele que pode me dar vida e vida eterna. E nós vemos então a incapacidade do homem de chegar até Deus em Romanos 3:23, que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos os homens nasceram no pecado, e todos eles então estavam afastados de Deus. Deus é aquele que tem a vida e é eterno. Se nós queremos vida eterna, nós temos que ir até Deus.
Mas todos pecaram e estavam destituídos, estavam afastados da glória de Deus. Ou seja, ninguém poderia usufruir da vida eterna. Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. É isso que Romanos 3:23 está nos ensinando. Mas não é que todos pecaram porque você comete erros, você comete algumas falhas. O que a Bíblia está se referindo aqui é que o primeiro homem, Adão, ele pecou contra Deus. E por ele ter pecado contra Deus, ele foi afastado de Deus. Para mim e para você que somos cristãos, o que significa morte? Morte significa separação. Nós lemos na narrativa em Gênesis e nós vemos que Adão, ele não caiu lá com o corpo mole lá. Né? Não é assim? Ou quando ele comeu do fruto, ele desobedeceu a Deus, ele pecou, ele caiu lá e nunca mais existiu. Não, nós vemos que ele continuou falando, nós vemos que ele continuou se comunicando. E como que ele morreu então? Ele morreu espiritualmente, ele morreu por ter sido afastado de Deus. Morte para mim e para você significa separação. E todos nós fomos separados de Deus em Adão. Porque toda a humanidade já estava dentro de Adão. Assim como o seu bisneto estava dentro de você um dia. Né? Quantos não têm filhos aqui ainda? Quantos têm filhos já? Então, se o seu filho morrer, tem como você ter um neto, um bisneto? Os que não têm neto ainda, né? Teria como? Não, acaba ali. Ou seja, toda a sua descendência está dentro de você. Aí você teve um filho, agora a sua descendência está dentro do seu filho. Aí o seu filho tem um neto, agora a sua descendência está dentro do neto. Ou seja, todas as pessoas que virão depois estão dentro do seu antecessor. E Adão era o único homem na terra, ele peca contra Deus e é afastado de Deus. Por isso todos nós fomos afastados de Deus, porque todos nós estávamos em Adão. O pecado de Adão afastou a humanidade do mundo, de Deus. Porque nós estávamos em Adão. Queridos, a época ali, de Adão e Eva, era só os dois. Ou seja, o que acontecesse ali, era para todos. Por exemplo, era tão pouca gente que tinha, que se Adão e Eva brigassem, aquilo seria uma guerra mundial. O maior genocídio da história em porcentagem foi Caim. Porque tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou 25% da população da terra. Todos nós estávamos em Adão. E Adão pecou contra Deus e foi afastado da presença de Deus. Ou seja, todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. O pecado dele fez com que a espécie inteira caísse. A espécie humana inteira fosse afastada de Deus. Todos nós éramos herdeiros do pecado. Todos nós, portanto, estávamos afastados da glória de Deus. E em Isaías 59, versículo 2, a Bíblia diz o seguinte: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Ou seja, Isaías está nos dizendo o seguinte, que o mal, o pecado que existe em nós, criou um muro entre nós e Deus. Existia um muro entre a humanidade e Deus, e o nome desse muro era pecado. E por mais que nós falássemos daqui, Deus não podia ouvir de lá, porque Ele estava com o rosto escondido, existia um muro entre nós. Não é que Deus não queria ouvir, não é que Deus não queria se relacionar, não é que Deus não queria falar conosco, é que existia um muro que nós colocamos entre nós e Deus. E o nome desse muro era pecado. Queridos, nós precisamos entender isso. Esse muro que fomos nós que colocamos e não Deus. O nome do muro não é santidade, o nome do muro é pecado. O que separa a humanidade de Deus não é a santidade de Deus. O que separa a humanidade de Deus foi o pecado. Ou seja, fomos nós que colocamos, porque Deus não pode pecar.
Então não é Deus que escolheu se separar de você, foi você que escolheu se separar de Deus. Até hoje é assim. Deus está sempre presente, somos nós que decidimos não ouvi-lo. Deus está sempre conosco, somos nós que decidimos não usufruir dessa presença. A humanidade então criou um muro entre eles e Deus. Ou seja, todo mal que acontece, toda desgraça que acontece, toda enfermidade que acontece, toda doença que acontece, todo vírus que acontece, não é obra de Deus para culpar a humanidade, para pesar a mão sobre a humanidade. Isso tudo é consequência de um novo Senhor que nós decidimos ter, chamado pecado. O mal não vem de Deus, não foi Deus quem colocou o mal na sua vida. O que coloca o mal nas nossas vidas é a ignorância de sabermos que Jesus já resolveu o problema do pecado. É o próprio pecado que fez com que crianças passassem fome, pessoas nascessem com deficiência. É o próprio pecado que aflige a vida das pessoas, trazendo estresse, ansiedade, depressão. É o estar afastado de Deus que gera essas coisas. É o estar afastado de Deus. Todo o mal que vemos não é Deus quem fez ou enviou, mas é o fato da humanidade ter sido afastada de Deus lá em Adão, pelo pecado de Adão. Pelo pecado de Adão, deixa eu frisar bem, foi pelo pecado de Adão. Ou seja, essa maldade, essa enfermidade, essa doença, essa desgraça que está tentando assolar a sua vida, ela já foi resolvida. Ela já foi resolvida, nós vamos aprender isso hoje aqui. Romanos 3,10 diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo sequer. O homem não era capaz de pagar pela sua própria dívida. Imagine comigo, todos nós aqui temos na nossa conta 10 mil negativo. Tem como eu pagar a sua conta, se eu também tenho 10 mil negativo? Tem como alguém do seu lado pagar a sua conta, se essa pessoa também tem 10 mil negativos? Se todos são devedores, não existe nenhum justo. Tem como alguém entre os homens trazer a salvação para os homens, pagar essa dívida? Não tem como. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não encontro nenhum bom. Encontramos apenas um bom, Jesus diz, que é Deus. Se não há nenhum justo, como haverá alguém que pode redimir, resgatar, pagar a dívida? Não existia a possibilidade, não existia a capacidade no homem de pagar a dívida do pecado agora. Todos nós somos devedores, todos nós precisamos pagar, todos nós somos devedores, mas não existe capacidade em nós de pagarmos essa dívida. É impossível para o homem pagar a dívida que ele tinha. O preço do pagamento, o valor do pagamento, chama-se sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz o seguinte: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Não existe perdão dos seus pecados sem o derramamento de sangue. Mas o sangue do devedor paga por outro devedor? Não. E que sangue teríamos para derramar, para pagar pela nossa dívida, se não existia nenhum justo? O homem estava preso, não tinha saída para o homem. Eles estavam todos devendo e ninguém podia morrer, ninguém podia pagar a dívida, porque todos estavam no mesmo buraco. Estávamos todos presos na mesma dívida. Tínhamos todos um problema. Que sangue é esse que precisava vir então? Que sangue é esse que precisaria ser derramado? De alguém que tivesse crédito em sua conta. Alguém que tivesse pelo menos 10 mil positivo para pagar o meu 10 mil negativo e a gente ficar 0 a 0 igual. Certo? E aqui então entra o segundo ponto. O primeiro ponto era a incapacidade do homem, mas o segundo ponto é a capacidade de Deus. E dentro da capacidade de Deus existe um assunto que eu quero tratar aqui, que é o Cordeiro. Em Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 8, diz o seguinte: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui.
Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E depois, os 2 continuaram a caminhar juntos. Olha a certeza no coração de Abraão. Ele acorda, Deus fala: sacrifique seu filho. Ele começa a andar com o seu filho. De repente ele vê o lugar onde ele teria que sacrificar o seu filho. E ele diz assim para os seus servos: fique aqui, eu e o garoto vamos lá fazer um sacrifício e voltaremos. Ele não iria sacrificar Isaque? Como Isaque poderia voltar com ele então? Se ele iria matar Isaque lá em cima daquele monte, como Isaque poderia voltar? Abraão, então, ele tinha a certeza de que o sacrifício de Isaque não teria valor algum. Mas Deus teria que prover um cordeiro para substituir Isaque. E quem morreria no lugar de Isaque seria um cordeiro. Seria um outro ser vivo, um outro ser. Isaque perguntou e Abraão respondeu: Deus proverá para si um cordeiro. Deus mesmo há de prover aquele que irá morrer no seu lugar, Isaque. Deus mesmo irá de prover alguém que vai fazer com que você não precise morrer mais, Isaque. Aqui surge a expressão o Cordeiro de Deus. Deus mesmo proverá um cordeiro, o Cordeiro de Deus. Ou seja, Deus proverá um substituto, alguém que possa pagar pelo resgate. Abraão aqui coloca a figura de um cordeiro como o substituto de Isaque. Abraão fala assim: ei, um cordeiro morrerá no seu lugar, Isaque, porque eu e você vamos subir, adorar no sacrifício desse cordeiro e vamos voltar. Você será substituído, Isaque. Nos livros da lei, no Antigo Testamento, nos primeiros livros que falam da fé judaica, da religião judaica, nós encontramos um ritual judeu naqueles livros que falam sobre os dias onde eles tinham que oferecer, sacrificar animais para cobrir os seus pecados. A ideia do Cordeiro de Deus, então, cresceu na nação que surgiu de Isaque. E Deus colocou como lei um dia o sacrifício de animais. Eles colocaram o sacrifício de animais para cobrir os pecados do pecador. E uma vez por ano então, as famílias tinham que pegar um cordeiro, levar até o sacerdote. E o sacerdote faria uma avaliação naquele cordeiro e depois sacrificaria aquele cordeiro para que os pecados daquele último ano daquela família fossem cobertos. Aqueles animais então, quando nascia lá um cordeirinho, o pai Abraão já dizia para o Isaquezinho, para o Jacozinho lá: ei, separa esse aí, porque esse é o cordeiro de Deus. Esse é o cordeiro que daqui a um ano nós vamos levar até o sacerdote para que ele seja sacrificado em nosso lugar e cubra os nossos pecados. Ou seja, todo Jacozinho, todo Isaquezinho, todo sei lá o que, Rubenzinho, né? Todo Danzinho, todo aqueles nomes lá, Josézinho, né? Todo, sei lá qual outro. Todos eles conheciam a expressão, o Cordeiro de Deus.
O cordeiro queria substituir aquela família no sacrifício. E aí existiam algumas definições, alguns pré-requisitos para ser considerado o Cordeiro de Deus. A Bíblia vai nos ensinar que ele tinha que ser primogênito, ele tinha que ser macho e ele tinha que ser sem defeito. Ele tinha que ser primogênito, ele tinha que ser macho e ele tinha que ser sem defeito. De repente então nascia lá um cordeirinho e eles iam olhar, mas ele tinha uma mancha na perna. Aquele não poderia ser o Cordeiro de Deus. Nascia outro cordeirinho, eles iam olhar, aquele era todo branquinho, aquele era perfeito. Aquele que não tinha manchas, não tinha nenhum outro tipo de deformidade, ele era perfeito. Ele era o primogênito, ele era macho. Eles começavam a cuidar daquele cordeirinho, porque dali um ano ele seria aquele sacrificado no lugar deles, para cobrir o pecado deles. Existia essa tradição. Todos então conheciam essa expressão, o Cordeiro de Deus, porque todo Jacozinho já cuidou de um Cordeiro de Deus. Ele não podia deixar o cordeirinho ir lá perto do arame farpado, porque se o cordeirinho se cortasse, ele deixava de ser perfeito, ele tinha marcas, ele tinha manchas, ou seja, já não serviria mais para o sacrifício. Já não serviria mais para ser morto. Então todos eles cuidavam, davam água, alimentavam o Cordeiro de Deus, cuidavam do Cordeiro de Deus. E o interessante disso tudo é que o Cordeiro de Deus era trazido até o sacerdote com o pai daquela família, e ele não tinha, e o sacerdote não perguntava para aquele pai: quais foram os pecados que você cometeu? Quais foram os erros que você cometeu durante esse ano? Qual é a sua falta? Quais foram os seus erros? Não era quem estava levando o cordeiro que era avaliado, mas quem era avaliado era o cordeiro. O sacerdote, ele olhava o cordeiro e não a pessoa. Ele olhava, esse cordeiro é macho? É macho. Esse cordeiro é primogênito? É primogênito. Esse cordeiro é sem mancha, sem mácula, sem defeito? É sem mancha, sem mácula, sem defeito. Ou seja, esse cordeiro foi avaliado e aprovado. Agora ele vai para o sacrifício. E ele cobria, o sangue daquele cordeiro então cobria os pecados da pessoa que estava ofertando aquele sacrifício. Êxodo diz assim: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. E ele pode ser um cordeiro. Ou seja, primogênito, macho, perfeito. A família trazia então o animal 1 vez por ano, para cobrir o pecado, para cobrir os pecados. Como se o sangue daqueles animais escondessem os pecados debaixo do tapete. Mas a sujeira, quando você varre para debaixo do tapete, parece limpo, mas a sujeira está lá, não está? O sangue desses animais era dessa forma. Ele cobria o pecado, mas o pecado continuava lá. As pessoas continuavam com a consciência de que eram pecadores, continuavam com a consciência de que estavam devendo, continuavam com a culpa. Ele só cobria os pecados, fazia de conta que não estava lá. Tanto é que no próximo ano ele tinha que trazer mais um cordeiro, e no próximo ano mais um cordeiro, e no próximo ano mais um cordeiro, sempre tentando colocar a sujeira debaixo do tapete. Todas as vezes eles traziam, e todas as vezes quem era avaliado era o cordeiro. O cordeiro era perfeito, não o pecador. O sangue do pecador não pagaria pelo seu próprio pecado. Todo cordeiro então era avaliado, e se apresentasse as qualidades perfeitas, ele era sacrificado. Todo cordeiro ele era avaliado e ele era sacrificado. Todo cordeiro perfeito, todo cordeiro que na sua avaliação dava como perfeito, ele seria crucificado, ele seria sacrificado. É por isso que para o perdão da humanidade era impossível para o homem pagar, porque se ele fosse avaliado, nós íamos encontrar no homem o pecado. E ele não poderia ser sacrificado, não poderia ser o sangue do próprio homem pecador. Teria que ser sangue de um ser perfeito. Perfeito. É por isso que era impossível para o homem pagar. Por isso Deus faz algo, Ele nos dá, nos presenteia com Jesus, seu Filho, que é macho, primogênito, sem defeito. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele nos deu Jesus. Ele não cobrou por Jesus, Ele nos deu Jesus.
seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não tenha que ser sacrificado, mas possa chegar a ter aquilo que todos querem, vida eterna. A resposta daquele jovem era: o que eu posso fazer? Nada, você sempre vai ser achado com defeito. Mas se você trouxer um cordeiro perfeito à presença de Deus, esse cordeiro vai ser avaliado, e assim você vai encontrar vida e vida eterna. Isaac fez a pergunta. Os judeus sacrificaram vários cordeiros, mas é João Batista quem dá a resposta para Isaac. E nós encontramos a resposta de Isaac em João capítulo 1, versículo 29, que diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, é o Cordeiro de Deus. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Quando João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus, todos os Jacozinhos, todos os Isaquezinhos que estavam ali ouvindo aquelas palavras de João Batista, sabiam o que ele estava falando. João Batista apontou para um homem e disse: eis o Cordeiro de Deus. Todos olham para esse homem e pensam assim: ele vai ser avaliado, e se ele for perfeito, ele vai ser sacrificado. Esse homem tem um destino, ele vai ser sacrificado. João Batista está profetizando sobre ele: você é perfeito. Mas João Batista também estava profetizando sobre ele: você será morto. Eis o Cordeiro de Deus. Todo cordeiro é avaliado e sacrificado. Todo cordeiro é avaliado e crucificado. Eis o Cordeiro de Deus. Esse cordeiro foi ser avaliado e foi ser sacrificado na cruz. Se é o cordeiro, ele terá que ser avaliado e sacrificado. E de repente vocês conhecem a história: Jesus fez grandes coisas, foi achado perfeito. Jesus, na sua natureza, em tudo foi tentado e em nada pecou. Porque tinha uma natureza diferente, ele não havia nascido da descendência de Adão, ele havia nascido de Deus, era chamado o Filho de Deus. Ele não havia nascido debaixo de pecado, ele havia nascido puro, justo, santo. Ele foi encontrado perfeito. E todo cordeiro encontrado perfeito vai para o sacrifício. Todo cordeiro encontrado perfeito vai para o sacrifício. E o interessante é que era costume o cordeiro, então, simbolicamente, receber os pecados daquela pessoa. É como se a culpa dos pecados, a condenação fosse paga pelo sacrifício do cordeiro. E Jesus, então, quando ele é avaliado, encontrado perfeito, os nossos pecados são colocados sobre ele, e ele é sacrificado no nosso lugar. E ele é sacrificado no nosso lugar. A imagem da cruz não é uma imagem triste. A imagem da cruz é um momento de libertação, é uma imagem de vitória, é uma imagem de alegria. É uma imagem onde eu e você podemos reconhecer de que aquilo que nos escravizava não pode nos escravizar mais. Olhe como a Bíblia descreve em uma das passagens o que estava acontecendo ali na cruz. Eu quero ler um desses momentos que nós encontramos, uma das narrativas da cruz. Marcos capítulo 15, versículo 27 ao 34 diz assim: com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Ele estava no meio dos ladrões. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Ele foi avaliado entre os transgressores. Ele foi avaliado no meio daqueles que tinham pecados. Os que passavam, lançavam-lhes insultos, balançavam a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam.
E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Se você estuda o que significa a crucificação, o que machuca não é ficar pendurado pelos pregos. O que machuca é você não ter aonde se apoiar. O seu diafragma prende e você não consegue respirar. Começa a lhe faltar ar. Você, debaixo de toda aquela dor, você já não consegue mais respirar. E de repente Jesus, Ele dá um suspiro para dar um grito. Você consegue imaginar você sem ar, tentar gritar? Né? Não sei quantos de vocês tiveram o Covid aí, ficaram sem ar. Mas tentaram gritar, tentaram falar alto, tentaram falar rápido. E sem ar, Jesus estava sem ar. E de repente Ele bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Ele escolhe um fôlego, ele escolhe usar um grito para perguntar a Deus: por que você me abandonou? Por que você se afastou de mim? Nós lemos em Isaías 59 que o pecado esconde o rosto de Deus sobre nós. Jesus então havia sido ali avaliado e aprovado, a ponto dos nossos pecados agora virem sobre o Cordeiro de Deus. Jesus ali foi aceito como o Cordeiro perfeito. É por isso que Ele grita essa frase, porque agora os nossos pecados haviam sido colocados sobre o Cordeirinho. E por os nossos pecados estarem sobre o Cordeirinho, Ele grita: meu Deus. Foi a primeira vez que Jesus não se referiu a Deus como Pai, se referiu a Deus como Deus. Porque Ele estava afastado de Deus agora. Por causa do meu e do seu pecado, Ele estava afastado de Deus. E Ele escolhe, num dos últimos momentos, usar um dos últimos momentos de fôlego que Ele tinha, para falar: meu Deus, por que você me abandonaste? Por que você virou as costas para mim, Deus? O que está acontecendo? A palavra nos diz que Ele foi contado entre os transgressores. E a palavra contado aqui, no grego, é logizomai. Logizomai significa computar, calcular, levar em conta, ou passar para a conta de alguém, ser imputado. Ele foi passado para a conta dele, o pecado dos transgressores. Foi passado para cima dele o pecado dos transgressores. Aqueles 2 homens ali simbolizavam toda a humanidade, as transgressões da humanidade, que envolveriam Jesus pela direita, pela esquerda, por todos os lados. Aqueles transgressores ali simbolizam a mim e a você, e Ele foi contado, foi imputado a Cristo Jesus o pecado dessas transgressões, as transgressões. Caiu sobre Ele o meu e o seu pecado. Ele foi avaliado, e o seu e o meu pecado, e por ser perfeito, o meu e o seu pecado puderam vir sobre Ele. Ele foi contado entre os transgressores. E por ter sido achado perfeito, os nossos pecados caíram sobre Ele. E de repente, agora o rosto de Deus havia sido também afastado de Jesus Cristo, seu Filho. Jesus escolheu se afastar de Deus, para que eu e você pudéssemos nos aproximar dEle. Naquele momento, Deus vira as costas para Jesus, para poder ver você, santo, puro, sem pecados no futuro. Ele deixa o pecado da humanidade de Jesus, volta o rosto, tira o rosto de cima do pecado e volta o rosto para mim, para você. E agora aquele muro que existia entre nós foi retirado, foi tirado. E eu e você agora podemos entrar na presença de Deus, temos paz com Deus, podemos ser chamados justos, podemos ser chamados santos. Aquilo que nos escravizava não escraviza mais, aquilo que nos oprimia não oprime mais, aquilo que nos dominava já não domina mais. Nós encontramos a liberdade, nós encontramos a paz, nós encontramos a vida eterna, por causa da obra do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. É por isso que 2 Coríntios 5, 21 diz: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele
nós nos tornássemos justiça de Deus. Queridos, isso significa que se procurar culpa em você, não vão encontrar. Se procurarem os seus erros, não vão achar. Se procurarem algo para condenar você, não vão poder condenar. Porque aquele que não tinha pecado, já pagou pela minha e pela sua dívida. E hoje eu e você somos considerados justos, justiça de Deus. O que era impossível para os homens, para Deus é possível. O que era impossível para os homens, alcançar a salvação, o que é possível para Deus, entregar aos homens salvação. Salvação é obra de Deus, realizada por Deus, dada por Deus, entregue por Deus, validada por Deus, é obra de Deus na sua vida. Não tem nada a ver com você. É um presente. É uma dádiva. Quem foi avaliado é Jesus Cristo, o Cordeiro. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus olhou para Jesus pendurado naquela cruz, morto por causa do seu e do meu pecado. E ao olhar, Ele viu você aprovado. Não é você, é Jesus. Não é sobre você, é sobre Ele. Salvação é um plano de Deus, executado por Deus, validado por Deus. O autor aos Hebreus vai nos dizer, vai nos ensinar, que não foi um sangue qualquer que foi oferecido ali naquela cruz. Ele foi avaliado, encontrado perfeito. E todo cordeiro que é avaliado perfeito, ele tem que ir para o sacrifício. E naquela cruz não foi derramado qualquer sangue, o sangue de um animal. Não, ali foi derramado o sangue do Filho de Deus. Não foi pelas sombras dos rituais humanos, mas Ele derramou um único sangue santo. Não apenas agora para cobrir os pecados. Jesus não morreu para cobrir os pecados. Ou seja, Jesus morreu, mas eu continuo sendo um pecador, né, pastor? Não, não continua sendo um pecador. Jesus não morreu para cobrir os pecados. Jesus morreu para tirar o pecado. Jesus morreu para te fazer uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você não é mais descendente de Adão, você é descendente de Jesus. Você não é mais da espécie do primeiro Adão, você é da espécie de Jesus. Você é filho de Deus, você não tem mais a semente do pecado em você. Ele tira o pecado do mundo. A luta de Deus nunca foi contra o pecado. Deus não está nem aí para o pecado. Aliás, Deus não está nem aí, Deus não tem problema nenhum com o pecado. Quem tínhamos problemas com o pecado era eu e você. Não era Deus que se afastou de nós, éramos nós que nos afastamos de Deus. Mas o problema do pecado foi resolvido. Agora a nossa luta é contra a ignorância. As pessoas não sabem disso. As pessoas estão buscando a vida eterna, estão buscando paz, alegria, felicidade, e elas não sabem aonde encontrar. Elas estão cumprindo todos os mandamentos, elas estão se apoiando nas suas riquezas, mas elas ainda querem saber, eu tenho tudo isso, mas eu não consigo sentir, eu não consigo viver essa vida eterna, o que eu preciso fazer? Nós precisamos anunciar essa verdade. Você não precisa fazer nada, Ele já fez, Ele já pagou, Ele já tirou o pecado do mundo, e você pode viver a vida eterna, você pode entrar na presença de Deus, através do Cordeiro que foi aceito no seu lugar, que te substituiu. Você pode ir até Deus através de Cristo Jesus. Receba Jesus Cristo na sua vida e todas as coisas mudam. Receba Jesus Cristo na sua vida e tudo será diferente. Você estará na presença de Deus, você poderá usufruir da vida eterna. As pessoas não conhecem essa mensagem. Eu e você precisamos anunciar essa verdade. Eu e você precisamos falar a respeito disso. As pessoas ainda estão tentando pagar pelos seus pecados, fazer aquilo que Deus já fez, pagar aquilo que Deus já perdoou. Eu e você podemos pregar essa mensagem. Deus já fez o impossível por você. Deus já fez o impossível para você. Não existe como eu escutar essa verdade, não existe como eu escutar essa mensagem
e não ser grato. Grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez, grato a Deus por ter enviado o Cordeiro, grato a Deus por ter me dado perdão, grato a Deus por ter pago a minha dívida, grato a Deus por ter colocado o Cordeiro que me substituiu, eu não morri. O sacrifício foi do Cordeiro, o avaliado foi o Cordeiro. Ainda bem que não somos nós os avaliados, certo? Mas tem pessoas que acham que podem se tornar boas o suficiente para poderem passar pela avaliação. Ignorância, falta de conhecimento. E eu e você temos essa mensagem de tirar as pessoas da ignorância, tirar as pessoas do sofrimento, levando elas à compreensão de que Jesus Cristo já fez. Davi diz o seguinte em Romanos capítulo 4, versículos 6 a 8, é citada uma fala de Davi. Davi diz o seguinte, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus não acredita a justiça, a quem Deus acredita a justiça independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Você quer a felicidade? Venha para Jesus. Em Jesus você tem as suas transgressões perdoadas. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Não apagados cobertos, não pecados cobertos, pecados apagados. Pecados apagados, tirados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Queridos, Deus olha para você hoje e Ele não vê um culpado. Ele não vê um transgressor, Ele não vê alguém que está devendo, Ele vê a obra do Filho, Ele vê o Cordeiro que foi avaliado, encontrado perfeito e sacrificado no seu e no meu lugar. Ele vê a perfeição do Cordeiro, Ele vê o perdão através da obra de Jesus, Ele vê que você foi feito uma nova criação em Cristo Jesus. Como é feliz o homem que entende isso. Você quer felicidade? Pare de buscar nas coisas, pare de buscar na terra. Você só vai encontrar felicidade ao receber essa mensagem no seu coração. Você já foi perdoado. Você já foi perdoado. Para concluir, eu quero ler um texto, nós vamos ler vários versículos. Mas o Espírito Santo, que é o autor desse texto aqui, ele é muito mais capaz de explicar o que eu estou tentando explicar do que eu mesmo. Então nós vamos ler Hebreus, capítulo 10, do versículo 1 ao 25. E nós vamos ver como o sacrifício de Jesus é superior a todos os sacrifícios de animais. E nós vamos aprender como os benefícios do sacrifício de Jesus sobre as nossas vidas. Olha o que ele diz. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. O cordeirinho que era morto e cobria os pecados não gerava o benefício que nós podemos ter através do sangue de Jesus nas nossas vidas. E não a sua realidade, trazia apenas uma sombra e não a realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Se o cordeirinho, o sacrifício do cordeiro, limpasse a pessoa de fato, precisaria ser sacrificado um cordeiro novamente? Se ela pudesse limpar, tirar o pecado da vida de alguém, não precisaria ser oferecido novamente. Pois os adoradores, tendo sido purificados, uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Queridos, isso significa que se você receber a Jesus Cristo na sua vida, o sangue dele sobre você, você não precisa mais se sentir culpado. Jesus não vai morrer outra vez. Ele fez uma única vez e o sacrifício dele foi perfeito. Ele tirou o pecado. Ele não é como um cordeirinho da sombra lá da lei que tinha que ser sacrificado todo ano. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Na verdade, ter que ficar levando cordeirinhos para serem sacrificados só nos lembra que éramos pecadores. Não nos trazia uma libertação, não nos deixava de consciências limpas. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado.
Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Aquilo que nós tentávamos fazer foi cancelado, e agora foi estabelecido algo novo. Pelo cumprimento dessa vontade somos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ou seja, ele nunca mais vai precisar oferecer outro sacrifício. Quem está assentado já terminou a sua obra. Ele já fez. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: nos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Queridos, que perfeição! O sacrifício de Jesus não foi um sacrifício qualquer. O Cordeiro de Deus no ser humano, Jesus, não foi um sacrifício qualquer. Foi um sacrifício perfeito, que nunca mais vai exigir outro sacrifício, que limpa que não apenas encobre pecados, mas limpa a nossa consciência, não nos permite mais nos sentirmos culpados, não nos permite mais nos sentirmos condenados, não nos permite mais nos afligirmos por causa do pecado. Eu e você fomos livres pela obra de Jesus. E Ele nos dá alguns benefícios. O benefício de entrarmos na presença de Deus. E aonde está Deus, nós temos vida eterna. Ele nos deu a salvação, Deus nos deu a salvação em Cristo Jesus. E Ele nos deu a vida eterna. Eu e você podemos entrar com confiança diante do trono de Deus, sem medo, sem culpa, sem achar que Deus vai nos punir, sem achar que Deus vai pesar a mão sobre nós. Nós somos livres do pecado, aquilo que nos separava já não separa mais. Somos uma nova criação. Outro benefício que Ele nos dá, podemos viver em comunhão, podemos edificar, abençoar a vida das pessoas. Não deixem de congregar, assim como já é costume de alguns, porque percebam, o dia está chegando, o dia está chegando, o dia está chegando. Satanás durante um tempo tentou nos afastar, impedir os cultos, impedir a comunhão, impedir os nossos encontros, mas agora chegou o fim, hoje nós já estamos aqui, não tem como um vírus,
Não tem como as coisas, as obras de Satanás, do pecado, dominarem sobre nós. Hoje nós estamos aqui sem distanciamento, logo estamos aqui sem as máscaras. E isso aqui não depende do decreto de uma prefeitura, não depende de uma vacinação. Isso aqui é a palavra de Deus sobre nós, de que nós temos a vida eterna, de que o Cordeiro de Deus já foi sacrificado e nós não precisamos mais pagar pelos nossos erros, pagar pelo pecado. Queridos, existe apenas um mediador, uma forma só de vivermos a vida eterna. 1 Timóteo 2, versículos 5 ao 6 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jesus é a nossa salvação. Em Atos capítulo 4, versículo 12, nós encontramos o seguinte: não há salvação em nenhum outro, a não ser em Cristo Jesus. Pois debaixo do céu não há nenhum nome, nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro, há salvação apenas em Cristo Jesus. Há salvação apenas em Cristo Jesus. Nós podemos entrar na presença de Deus apenas por Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o impossível de Deus. Aquilo que era impossível para os homens, Ele fez através de Jesus Cristo. Jesus é o mediador, Jesus é a entrega de Deus, Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o impossível de Deus.